Vida e Saúde já está de volta com a segunda da mudança e hoje estamos falando aqui de jejum intermitente. E eu já quero saber de você de casa se você já fez esse tipo de jejum. Conta aqui a sua experiência, se você tem alguma dúvida ou comentário, como foi aí, manda pra gente. Na medida do possível, nosso especialista vai te ajudar aí com as respostas, combinado? Nosso número é 12 98266 0004. Dr. Luiz Fernando Sala está aqui para te ajudar. Ele que é endocrinologista, médico do estilo de vida, da Soul Saúde, né? Preparado para ajudar esse pessoal de casa, né, doutor? Exatamente, eu adoro esse tema, tudo que tem a ver com alimentação, estilo de vida, mas eu adoro o tema do jejum intermitente também. Olha, legal. E já tem gente conversando aqui, eu quero saber quem está na tela. A Joana, olha só, Joana Aparecida. Qual é o melhor horário para fazer o jejum intermitente? Essa é boa, doutor. E aí? Olha, eu vou dizer qual é o mais comum e depois, na minha opinião, qual é o melhor. Legal. Tá? Então, Joana, o mais comum são as pessoas que pulam o café da manhã, depois elas almoçam, pode até fazer um lanchinho na tarde e depois elas vão jantar. Então, normalmente, elas comem entre meio-dia e 8 horas da noite e elas ficam em jejum até o almoço do dia seguinte, ou seja, elas pulam o café da manhã. Mas, na minha opinião, é mais saudável quando você toma o café da manhã e você jejua no jantar. Então, você pode tomar o seu café da manhã, pode almoçar e depois de 4 horas da tarde, por aí, você não come mais nada e vai quebrar o jejum no café da manhã do dia seguinte. Olha só. E essa hora de sono conta como jejum também, doutor? Se você não comer nada, sim, a menos que você assalte a geladeira. Mas por estar dormindo também traz os benefícios. Conta como jejum completamente. Todo período que você fica sem comer nada, sem ingerir calorias, seja dormindo ou acordado, conta como jejum. Essa sua estratégia eu achei que pode facilitar para o pessoal de casa, né? E olha, tem mais gente conversando aqui com Vida e Saúde. Vamos ver quem está na tela agora. É a Maricele Silva. Posso fazer jejum intermitente de 24 horas apenas uma vez na semana e no dia a dia o de 16 horas? Olha, é isso que a gente vai tirar agora a dúvida do pessoal de casa. Vem pra cá, Mari, já olha aqui na tela. A gente tá aqui com um exemplo de tipos de jejum e a gente vai começar com o mais comum, que é esse, né, doutor? O jejum 16/8. Exatamente. Então, o jejum 16/8, ele tem esse nome porque ele significa que você vai jejuar por 16 horas e vai restringir a sua alimentação a um período de 8 horas do dia. Tá? Então, como eu falei antes, você pode acordar, toma o seu café da manhã, 8 horas da manhã, por exemplo. Tá. Aí, quando for meio-dia, você pode almoçar e, no máximo, até 4 da tarde, você pode comer mais alguma coisa. Então, você vai, as suas 8 horas de alimentação, nesse caso, seriam das 8 às 4, das 8 da manhã às 16 horas. E aí, a partir da última refeição, no caso, às 4 da tarde, vai começar a contar o período de jejum. Às 16 horas aqui nesse caso. Então, um jejum completo. Isso, então você vai pular o seu jantar, não vai comer nada antes de dormir, vai passar a noite toda sem comer e aí nas 8 horas da manhã do dia seguinte, você vai quebrar o seu jejum no seu café da manhã. Olha só, e durante esse período, então, pode ingerir água, chá, sem cafeína? Isso é possível no jejum? Como a gente quer manter a glicose baixa, qualquer caloria que você ingerir, mesmo que seja uma fruta, né, ela vai quebrar o seu jejum. Então, o que você pode fazer nessas horas de jejum? Você pode beber água, pode beber até uma água com gás, você pode beber um chá sem açúcar, sem adoçante e sem cafeína, um chá de camomila, um chá de hortelã, de cidreira, de alguma planta medicinal. E você também pode até usar um pouquinho de água com rodelinhas de limão. Não precisa espremer o limão, só algumas rodelinhas, tá? Qualquer coisa além disso já vai quebrar o seu jejum. Olha só. E esse café da manhã, como que ele deve ser para anteceder essas horas de jejum? Como a gente conversou lá no bloco anterior, às vezes quando a pessoa ia se preparar para esse jejum, aí come de tudo, várias massas, biscoitos, salgados.
Não é um vale tudo esse período, né, doutor? Não, as pessoas acham às vezes que o jejum é um período de detox para você eliminar tudo aquilo de porcaria que você comeu antes. Não, não é esse o propósito. Você vai se alimentar normalmente, com alimentos saudáveis e depois você vai permitir esse descanso do organismo. E uma coisa importante, quando você quebra o jejum no dia seguinte, não é de qualquer jeito também, né? O quebrar o jejum não é uma festa que te permite comer tudo de lixo que você quiser. Você precisa quebrar o jejum com alimentos saudáveis também. Agora, qual é a minha dica? Não vá com muita sede ao pote, que talvez você esteja com muita fome, já comendo tudo de uma vez, sem mastigar, misturando tudo. Então, comece com a fruta, depois coma um cereal, ou seja, vá comendo devagar para o seu corpo se acostumar de novo, não é? A receber esse alimento. E mesmo nesse café da manhã, a pessoa não precisa assim, aumentar a quantidade. Nossa, vou ficar 16 horas sem comer, então deixa eu reforçar aqui o café. Não tem essa necessidade. Não, a ideia é que você consuma a quantidade de alimentos que você comeria num dia, só que dentro de um intervalo de tempo menor. Né? Então, o jejum intermitente não necessariamente é uma dieta que vai restringir calorias. Na verdade, ele vai restringir o horário das refeições. Olha só. E aí a Mari comentou ali com a gente também sobre o jejum de 24 horas, doutor. Esse daqui, ele tem indicação 1 ou 2 vezes na semana? Seria isso? Então, essa é uma outra forma de fazer o jejum, que também é uma forma muito comum. E nessa, você vai ficar 24 horas sem comer. Então, por exemplo, tem muita gente que gosta de fazer isso no final de semana, até no dia de sábado, até por um propósito religioso. Então, no jejum de 24 horas, o que você faz? Você toma o seu café da manhã. Depois você vai pular o almoço e o jantar e vai quebrar o seu jejum no café da manhã do dia seguinte. Então você vai ficar 24 horas sem comer. Ele é um jejum um pouquinho mais difícil, porque você vai ter que pular 2 refeições. Então quem sabe você começa com um jejum de 16 horas, que a gente acabou de falar, e depois que você estiver mais acostumada, você pode então dar um passo a mais e tentar o jejum de 24 horas. Olha só, pode ser de uma janta até outra janta também? Pode sim. Mas não é o que você indica, né? Por que eu não indico tanto assim? Porque você vai ficar 24 horas em jejum se você for do jantar até o outro jantar. O grande problema é que você vai quebrar o jejum no jantar do dia seguinte. E o jantar deveria ser uma refeição mais leve. Só que depois de 24 horas sem comer, Flávia, geralmente as pessoas chegam no jantar com muita fome. E elas acabam comendo demais. E aí elas podem depois ter refluxo, dificuldade para dormir. Por isso que eu recomendo quebrar sempre no café da manhã, porque o café da manhã já deve ser a principal refeição do dia. Já vai ter as atividades do dia, já vai queimando ali, né? Isso, e você vai ingerir calorias no momento em que o seu metabolismo está mais ativo e que você tem atividades que vão queimar essas calorias. Olha só aí, pessoal, anota as dicas. Agora, esse aqui eu achei diferente, doutor. Jejum 5x2, é assim que fala? Isso, esse aqui é um método um pouquinho diferente, porque o que a gente sabe hoje? Para você ter os benefícios do jejum, não necessariamente você tem que ficar 24 horas sem comer, como a gente acabou de falar. Se você faz uma restrição de calorias e você passa um dia comendo bem pouquinho, por exemplo, 500 calorias, que seria mais ou menos uma refeição média, né? Um prato médio de comida. Se você fizer isso, muitos dos benefícios que você tem no jejum completo, você já consegue desfrutar nesse tipo de restrição. E para algumas pessoas pode ser um pouco mais fácil fazer dessa forma. Olha só, então aqui seria alimentação normal por 5 dias. Isso, então 5 dias da semana você vai se alimentar normalmente, comendo uma dieta saudável, que a gente sempre recomenda aqui no Vídeo Saúde, com frutas, verduras, legumes, os grãos, né? Evitar aí os os feijões, evitar os processados, os doces, e vai ter uma alimentação saudável normal. E aí, 2 vezes por semana, não precisa nem ser em dias consecutivos, você pode dar um intervalo, você vai ter uma alimentação com restrição de calorias, comendo mais ou menos 500 a 600 calorias. Então,
Só para você que está em casa entender. Uma fruta geralmente tem 70 calorias. Então, a gente está falando de 3 refeições de 200 calorias, mais ou menos, tá? Então, é uma frutinha e mais um pedacinho de alguma coisa, ou uma saladinha no almoço, né? Uma refeição bem leve. Se você fizer isso, muitos dos benefícios do jejum você já vai poder desfrutar. Então, você pode fazer, por exemplo, terças e sextas, esse tipo de restrição calórica. Importante lembrar que é por dia, né? Não é por refeição. Então, é uma restrição total do dia. A gente não vai falar, meu café da manhã alcancei as 600. Não, é por dia isso daqui. Se você comer 600 no café da manhã, você vai ter que ficar o resto do dia sem comer. Ai. Olha só, doutor, chegou mais interação aqui. Vamos ver quem está conversando com a gente. A Jaciane Oliveira. O jejum intermitente pode ser usado como uma dieta para a vida toda ou ele tem um período para poder ser utilizado? E aí, doutor Luiz? Na verdade, como eu falei, esse é um estilo de alimentação, né? Você pode ter uma dieta vegetariana com jejum intermitente. Você pode ter uma dieta vegetariana estrita com o jejum intermitente. Então, esse estilo de se alimentar, ele se adapta com qualquer tipo de dieta. E ele pode sim ser usado para a vida toda. Na verdade, se você for pensar bem, Jaciane, o jejum intermitente, que a gente fala hoje como se fosse uma grande novidade, era aquilo que os nossos avós e bisavós sempre fizeram. Eles jantavam super cedo, por volta de 5, 6 horas da tarde, iam dormir cedo e só iam quebrar o jejum no dia seguinte. Então, talvez eles não ficavam 16 horas em jejum, mas pelo menos 12 ou 14 horas eles ficavam. Então, é muito importante que a gente leve os princípios do jejum intermitente para a nossa vida. Olha, doutor, e agora é comum cometer alguns erros, né, nesse tipo de jejum aqui. Quais seriam os erros mais comuns para a gente ajudar o pessoal de casa a evitar? Um erro comum é você achar que tomar só um suquinho de frutas você ainda está em jejum, né? Ele vai ter calorias, vai quebrar o jejum. O outro é você achar que por não ter calorias, você pode usar o adoçante, né? Então, você vai tomar chá com adoçante, você vai tomar café com adoçante. Também não é legal, porque o adoçante, ele altera, né, a nossa flora intestinal. Outro erro comum são aquelas pessoas que quebram o jejum comendo tudo de porcaria que existe. Elas estão com tanta fome que elas não têm aquele controle na hora de terminar o jejum e acabam abusando, né, comendo muita coisa ruim, o que acaba, né, Flávia, até tirando um benefício que ela teve durante o período de jejum. Suou ali, ralou para ficar em jejum, não dá para quebrar desse jeito. Agora, doutora, a gente falou aqui, então o ideal seria começar para quem está iniciando, né? Esse eu acho que é o mais fácil, depois migra aqui para o 16/8 e depois esse de 24. E aí o pessoal de casa fala assim, nossa, mas eu tenho uma dificuldade, eu tô acostumado a comer de 3 em 3 horas, não consigo ficar longas horas sem comer, como eu posso iniciar um tipo de jejum? Você teria alguma dica para esse pessoal que está acostumado a comer assim, muitas horas durante o dia? Flávia, tudo na vida é treino. Tá. Essas pessoas que geralmente estão comendo de 3 em 3 horas, elas aprenderam dessa forma, elas habituaram o corpo dessa forma. E o corpo, ele funciona como um reloginho. Então, se você sempre come de 3 em 3 horas, 3 horas depois da última refeição, você vai começar a sentir aquela fome, o seu corpo pedindo o alimento. Mas, da mesma forma que essa pessoa treinou o corpo para viver assim, ela pode treiná-lo agora para ficar períodos mais longos sem comer. Então, a minha recomendação, você que está em casa, se você come de 3 em 3 horas, comece a comer de 4 em 4 horas, depois de 5 em 5 horas, depois deixe 6 horas de intervalo de uma refeição a outra, depois pule uma refeição e fique um período em jejum. Isso já vai te ajudar muito nessa transição para uma dieta que consome alimentos menos vezes ao dia. Olha só, e tem tantos benefícios, né? Eu acho que vale a pena aí você fazer esse esforço. Vamos ver quem está na tela conversando aqui com a gente? É o Ferdinando. É possível realizar jejum intermitente e praticar qualquer tipo de atividade física que necessite de um gasto de energia considerável? E aí, doutor?
Sim, a gente pode fazer exercício físico durante o jejum intermitente. Agora depende muito do tipo, né? Então, se você vai fazer o jejum intermitente ficando 24 horas sem comer, durante essas 24 horas você pode até se exercitar, mas eu recomendaria atividades físicas leves a moderadas, que você não faça atividades físicas muito intensas nessa fase. Agora, se a pessoa faz o jejum intermitente no esquema 16-8, ou seja, ela vai comer por 8 horas e jejuar por 16, ela pode fazer atividade física, mas eu recomendaria que ela fizesse de manhã ou à tarde, que é dentro da janela de alimentação, para que ela não faça, por exemplo, uma atividade muito intensa, 6 ou 7 horas da noite, e depois ela fique até o dia seguinte sem ingerir nenhum alimento. Se sentindo, às vezes, até fraca, né? A sensação de fraqueza. Exatamente. Olha só, gente, quantas orientações a gente aprendeu aqui agora com esse tema de jejum intermitente. Espero que você de casa tenha gostado. É bom, né, quando a gente recebe essa aula aqui com os nossos especialistas e eles estão aqui mesmo para ajudar vocês de casa. E outra ajuda que pode favorecer aí na sua rotina de mudanças de hábitos, afinal, hoje é a segunda da mudança, né? É esse guia de estudos Fique Leve. Aqui você encontra orientações sobre como cuidar melhor da sua saúde física, mental, espiritual. Tem orientações sobre alimentação, exercício, a importância do sol, do descanso. É um guia que pode ajudar você a ter mais qualidade de vida. Ai, Flávia, mas como que eu faço para receber esse guia? É muito fácil, você pode ligar aqui pra gente. Nosso número é 12 2127 3121. Ou se você é desses que gosta de ficar mais aí no WhatsApp, é fácil pedir também. O nosso número é 12 98244 4449. Ou você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela e ele já direciona você direto para o site. É legal para você entrar lá, verifica se é essa capa da revista, pede para você e eles vão pedir também os seus dados. Esse guia vai chegar pelos correios na sua casa de forma gratuita, tá bom? Você não vai pagar nada por isso. É um presente aqui do Vida e Saúde, dá Novo Tempo para você, combinado? Peça já o seu guia de estudos Fique Leve. Olha só, eu já quero aproveitar, você que gosta aqui de quando o Dr. Luiz Fernando Sela está por aqui, quando a doutora Daniela Cano também está. É uma aula, né? A gente aprende tanta coisa, tantas ideias novas que eles trazem aqui. E na semana que vem, doutor, vamos contar o que vai acontecer por aqui? Vai ter uma semana especial, é isso? A gente vai ter uma semana especial da Sou Saúde aqui no programa Vida e Saúde. Eu e a doutora Daniela estaremos aqui a semana inteira com vocês, isso mesmo, de segunda a sexta, trazendo muita novidade, muita informação bacana para ajudar você a ter uma vida melhor, a prevenir doenças, tomar menos remédios e desfrutar da qualidade de vida que Deus deseja que você tenha. Olha só, gente, é ao vivo, viu? Eles vão estar a semana inteira aqui no Vida e Saúde. É como se fosse uma segunda da mudança, mas todos os dias, né? Na semana aqui da Sou Saúde, no Vida e Saúde. Enquanto isso, eu quero convidar você para acessar aí no Instagram, para você conhecer um pouco do conteúdo que vai vir nessa semana especial, @sousaude, ou o site também sousaude.com. Vocês vão ver que lá tem muito conteúdo interessante e vai te ajudar aí nessa jornada de mudanças, de busca mais por qualidade de vida. O Sou Saúde é SOW, tá bom? Tá aparecendo aqui na tela também, mas faça planos para você acompanhar. Eu sei que você não pede o Vida e Saúde, que fica ligadinho aqui na Novo Tempo, mas essa semana está especial, então já coloca o despertador aí no seu celular, na sua agenda. Semana que vem, semana da Sou Saúde por aqui, combinado? Doutor, você não vai embora, né? Você só vai dar uma pausa ali, tomar uma água, porque ele volta, gente. Lembra que médico, lugar de médico é na cozinha? Ele volta para ensinar pra gente uma receita ainda hoje de pão de chia, deliciosa. E ainda hoje tem treino de equilíbrio com a Tânia Santos. Estreia aqui de uma nova temporada de treinos para você. Então não sai não, que a gente volta já já.